Olá pessoal, hoje é sábado, fazendo esse vídeo no sábado, e eu quero fazer um resumo da semana e na verdade das últimas semanas. E quero começar com um case de sucesso. Bom, tinha um aluno que na verdade o projeto começou praticamente com ele. Uma dificuldade de lembrar, uma dificuldade de fazer as atividades e tudo mais, aí bate aquele desânimo e fatalmente a vontade de desistir do inglês, né? Daí o que eu propus para esse aluno? Bom, primeira coisa, eu perguntei, eu falei das frases, ou seja, você vai pegar e ler aquelas frases e fazer o comentário. Ah, com certeza, professor, eu faço. Ah, tá, eu já tinha falado isso antes, mas o aluno não fazia, né? Como, na verdade, vários alunos a gente pede para fazer e acaba não fazendo, e sempre pela falta de tempo. Aí eu perguntei assim, então tá, vamos fazer o seguinte, você vai fazer as frases? Vou, essa semana eu vou fazer. Aí eu perguntei, que horas? Né? Aí ele achou estranho, talvez, falei, que horas? Eu falei, como assim, que horas? Que horas? Daí ele falou assim, olha, eu consigo fazer isso às 11 horas. Eu falei, perfeito, então, às 11 horas você vai fazer e vai mandar uma foto. E talvez o horário, né, que eu dei, ou seja, como uma hora, ou seja, funcionou como, bom, é esse horário que eu tenho, como se fosse uma aula. E esse aluno fez e foi mandando as fotos. Isso na semana retrasada. Então ele fez a semana retrasada, fez a semana passada e fez essa semana. Ele tem aula nos sábados. Quando eu comecei a aula falando inglês com ele e ele falando inglês comigo, eu mesmo acreditei. Por quê? Ele estava falando inglês. Talvez porque o cérebro estivesse oxigenado com o inglês, porque está acostumado a ver as frases nesses últimos 20 dias, né? Porque são 3 semanas. Foi perfeito. Sorriso no rosto garantido, ou seja, um case de sucesso. Bom, deu certo, ele conseguiu marcar um horário, conseguiu fazer as atividades. Mas, professor, quando você fala isso, eu me sinto até mal, porque eu não consigo fazer. É aí que eu venho propondo para os alunos, ao invés de fazer 5, que é a proposta do material, porque ele tem sempre sequência de 5, eu proponho o seguinte, e se você fizer apenas uma frase, ou seja, você vai ler uma frase, e você vai continuar essa frase com um comentário do lado, uma frase por dia. Bom, esse aluno me disse que gastou em média de 15 minutos por sessão. Se você pensar nisso, eu duvido que você gaste mais que 5 minutos fazendo apenas uma frase. Então, qual que é a questão? A questão é ter um horário definido para fazer, ter o material num lugar que seja visível para você lembrar de fazer e fazer as frases. Daí eu perguntei para esse aluno qual foi a experiência de ter feito essas frases dia após dia. Aí ele me contou que parece que vai ficando mais claro. Propositalmente eu coloco frases que elas não se repetem, mas elas repetem ideias. Por exemplo, assim, o this, que é uma coisa importante aprender, ou seja, isso, aí repete mais de uma vez em frases diferentes. Aliás, tem bastante pessoas que acreditam em repetição. Eu, particularmente, não gosto da repetição igual. Nosso cérebro precisa de novidade. Então, eu faço uma repetição diferente. Como assim? Isso é um carro, isso é uma casa. Ou seja, this is, que é a estrutura, você repetiu, mas você mudou a palavra. E é muito mais legal, porque daí o cérebro entende que this is, isso é, e as outras palavras que você está adquirindo para aprimorar seu inglês. Ou seja, como proposta, foi muito legal. Por quê? Desde quando eu dou aula de inglês, sempre a minha ideia foi essa. Primeiro, ouvir o aluno, isso é primordial. E através do feedback dele, conseguir pensar o seguinte, puxa vida, o que eu preciso fazer? Às vezes, só de observar o aluno, eu já começo a pensar, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E a metodologia me surgiu da dificuldade de aprendizado, né? Aí eu falei, não, dificuldade de ouvir? Ouve. Ah, mas eu não entendo, não tem problema. O que você entendeu tá bom. Aí depois, minha dificuldade é gramática, é montar frase. Então, vamos lá, já aprende a frase inteira, vai treinando, que seu cérebro vai absorvendo. Então, todos esses problemas que eu sempre tive ouvindo os alunos aprender inglês, eu consegui, através de atividades que eu fui criando, conseguir solucionar o problema. Ultimamente, o único problema tem sido unânime: tempo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E, de fato, hoje o tempo é algo escasso, é algo até valioso, porque, por exemplo, as mídias sociais consomem muito tempo, o dia a dia consome muito tempo, a academia, que talvez era uma coisa que antigamente, se a pessoa trabalhasse num trabalho que exigisse movimento, que talvez não precisasse da academia, desculpe se falando bobagem aqui para quem trabalha com isso, mas, enfim, antigamente, quem trabalhava num trabalho que era mais ativo, teoricamente já estaria exercitando. Hoje, como nós
As pessoas que trabalham, por exemplo, que é o meu caso, um trabalho que mais sentado, faz falta, então, ou seja, você vai lá na academia, você gasta 1 hora, por exemplo, ou mais. Então, de fato, o tempo hoje é muito escasso. Por isso, inclusive, que eu sempre argumento com meus alunos, o listening é uma coisa maravilhosa porque ele é muito importante, você pode fazer ouvindo, lavando louça, você pode ouvir na academia, você pode ouvir caminhando, você pode ouvir dirigindo, e os alunos têm feito isso, e eu tenho visto resultado também. Bom, mas ouvir a vida inteira em inglês não adianta nada se você não estiver aprendendo vocabulário. É aí que vem a proposta do material. Aliás, a proposta do material é o seguinte, ele surgiu de uma demanda de um aluno. Eu sempre quis adotar o material, nunca achei material que fosse compatível com a minha metodologia, eu fui lá e criei material. E foi bacana porque eu sempre pronunciava, você pode colecionar frases, mas o aluno não tem toda aquela habilidade para buscar as frases, para fazer uma curadoria correta das frases. Então, o meu livro, ele já tem as frases ali. Então, é um exercício muito simples, o aluno faz, vai lá, pega a frase, lê a frase e cria. Então, para resumir, pensa o seguinte, ouvir é essencial, então você pode ouvir isso fazendo qualquer outra coisa, então problema teoricamente eliminado, né? Bastaria você lembrar de ouvir. A outra questão, aprender vocabulário, aprender estrutura. A frase é isso. Ah, professor, não tenho tempo de fazer 5, você disse que o seu aluno gastou 15 minutos, não falei, estou repetindo, meu aluno gastou 15 minutos para fazer essas atividades de 5 frases por sequência, né? Lembrando que o livro tem essa sequência de 5 frases. Bom, de novo, se você fizesse apenas uma frase, né? Lembrando, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 frases. No final de uma semana, você teria ali as 5 frases prontas, né? Uma sequência. Então, o desafio que eu faço para você que não fez ainda é esse, né? Você já é meu aluno, você é matriculado, você já tem um livro, faz as 5 frases e manda uma foto para mim, né? Se fizer as 5 frases de uma vez e mandar a foto todos os dias, ótimo. Se quiser fazer uma por dia e só mandar na sexta-feira, ótimo. Ah, você não é meu aluno, gostaria de fazer? Ótimo, é só adquirir o livro e começar a fazer. Ah, mas eu queria ter uma assistência, professor, eu queria ter um feedback seu. A gente pode negociar e a gente pode fazer até um valor diferente para você só ter esse acompanhamento. E melhor ainda se você fizer as aulas de conversação comigo. Bom, a proposta é essa. Eu quero que você, que não fez, faça e você vai ver a diferença. Por quê? Esse aluno, por exemplo, ele quase desistiu. Na verdade, como todo aluno, ele acaba desistindo porque ele não vê resultado, né? E aí ele vê o investimento, ele não vê resultado. E o problema é que, como demora para o aluno perceber isso, então acaba desistindo. Porque se ele faz uma aula por semana, ou 2 que seja, acaba sendo pouco. Mas, com esse recurso, você ganha tempo. Ah, e outro detalhe. Essa atividade, onde o aluno faz apenas algumas frases, ela é muito mais eficiente que se o aluno tivesse, por exemplo, 1 hora de aula todos os dias. Por quê? Porque cansa. 1 hora de aula todos os dias, você não suporta mais bem inglês na sua vida, né? Agora, se você faz 5 frases, ou uma que seja, vai dar resultado. Duvida? Eu espero que você duvide e prove para você mesmo. Você vai ver a diferença. Bom, põe em prática, faça isso e nos vemos fluente.